Encerrando minha atividade aqui no Sul, fui o prefeito da cidade menor, é chamado a caçulinha do estado do Rio Grande do Sul, talvez, que é Nova Roma, mas que se tornou conhecida pela atitude do seu povo lá. E o prefeito está aqui. Junto com nós nos encontramos em Caxias do Sul, porque eu fui na ponta, ele tinha saído para São Leopoldo para prestar um serviço social. Eu fiz todo o trabalho de lá, depois aluguei um avião em Garibaldi e fui sobrevoar para fazer a parte aérea. Mas o prazer que eu estou tendo aqui de conhecer, porque é um italiano como nós somos, de braço forte, um grande prefeito, se tornou famoso, transformou uma ponte, uma das mais famosas do Brasil. A ponte Rio-Niterói é a primeira, mas eu acho que a segunda é a ponte de Nova Roma, em cima do Rio das Antas. Que todos vocês conhecem, não só como obra, mas também como ponto turístico, atitude e pagamento. Isso aí, o barato está funcionando. Agora eu gostaria que você falasse alguma coisa, aqui o nosso papo, esse é um papo maravilhoso. A gente não precisa nem... Você não precisa de perguntas, eu também já sei da história, então fica à vontade. Galeoto, então é uma alegria poder compartilhar, né, a nossa história, o que aconteceu. O estado do Rio Grande do Sul vem nesses 8 meses aqui com praticamente a nossa comunidade sofreu 3 enchentes. Foi 4 de setembro, 17 de novembro e agora recente o 1º de maio, aí, que se prolongou, tendo até dia 12 de maio também nós tivemos as fortes chuvas. No 4 de setembro, naquela noite, às 17 horas, ali a ponte nossa caiu. Perdemos o primeiro vão, às 17h40, o vão que era do lado de Farroupilha, porque ele é 2 vãos com o pilar central. E às 19 horas, então, o lado que ficaria de Nova Roma. No dia seguinte, então, nós tínhamos ali uma comunidade com um padre muito forte, que nos auxiliou, e quando eu falo do padre, eu tenho que te contar essa história que tu fala do italiano. Eu acho que dos pilares da construção dessa ponte foi a fé. A mesma fé que trouxe aqui os nossos bisavós para desbravar essas terras, nas dificuldades, foi a fé que nos fez acreditar na construção da ponte. Na manhã do dia seguinte, nós marcamos uma reunião para a 4ª noite. Já fomos para a reunião com um projeto, nós não tínhamos nem as medidas da ponte, mas nós tínhamos uma ideia de quanto podia custar. E lá nós decidimos com o padre, com todas as entidades políticas. E aqui vale outro ponto a ser destacado, que pode ser criado, nós criamos uma associação onde na diretoria não podia ter nenhuma pessoa que exercesse um cargo público. Eu não podia ser sócio. Podia ser sócio, mas não da diretoria, com o prefeito. Eu fui na busca de recursos, nós não podíamos tomar decisões. E a nossa comunidade então construiu uma ponte que depois passa pela enchente agora, que teve 2 vezes que quase tocou na ponte, foi elevada e graças a Deus hoje já está aí servindo, não só a nossa comunidade, está servindo a região como uma rota hoje, por causa da dificuldade com a BR-470. Aliás, nós estávamos indo a semana passada, eu e o seu Antônio, nós estávamos indo lá para visitar a ponte e estava interrompida porque tinha obra. Vocês estavam fazendo obra da queda do maré. Bom, nós estamos aqui fazendo nesse momento a filmagem aqui da ponte de Nova Roma, construída pelo mutirão das associações de moradores de uma cidadezinha que tem 3.500 habitantes. Tiveram a coragem, a audácia de fazer esta obra que está aqui. Essa obra que eu vou dar uma aproximadazinha e você vê, lá em cima tem as nascentes, as quedas d'água, que é resumo dessa chuvarada desses dias. E tem um monte de barreiras caídas, mas que o tráfego não está fechado. É isso que nós estamos vendo aqui agora. Maravilha dos cidadãos que orgulha o Rio Grande, orgulha o Brasil. Bom, nós estamos aqui hoje, dia 29 de maio, onde há poucos dias deu aquela nova enchente, que fez o estrago que vocês estão vendo aqui. Mas a ponte resistiu. A ponte feita por esses heróis que nós temos aqui no nosso Rio Grande do Sul, o nosso orgulho.
Eu vou virar agora para os caminhões que aqui estão passando. Você imagina sem essa ponte esse progresso para onde queria. E esperar que o discurso político fosse resolver o problema, nada disso estaria acontecendo. Os absurdos, às vezes, as fantasias, a demora de dizer que é necessário fazer. Enquanto isso, a galera aqui partiu para uma definição: executar a obra. E com isso que nós estamos vendo aqui, é um fato, é sério, é orgulho para nós gaúchos. Agora eu vou virar para mim, quero falar de frente. Isso aqui para nós brasileiros gaúchos é uma questão de honra. Dessa origem italiana que está aqui em cima do morro aqui em Nova Roma, confrontante vizinho com Nova Pádua, Flores da Cunha, é os bravos, mais uma vez os bravos. E daqui vai se inspirar todo mundo que está daqui para baixo até o Rio Guaíba, ao encontro com o Rio Taquari, e depois com o Rio Guaíba, que nós iremos fazer hoje à tarde voando. É exatamente uma situação que vai criar coragem a outros lá embaixo que vai precisar de tanta coragem, de tanto que eles sofreram. Então aqui está a prova. Essa ponte com esses caras, imagina, ficaram isolados 135 dias só, porque eles executaram essa ponte. E agora veio a segunda prova, mais forte do que aquela anterior, que tinha derrubado ela, e ela passou no teste. Está aqui a ponte, está aqui um serviço bem feito, de trabalhadores honestos, de trabalhadores de fato, que querem o progresso, não querem sacanagem política. Isso aqui é um desabafo meu como ambientalista, como homem de produção cultural, como homem que gosta de voar esse país. Aqui eu estou vendo uma realidade por terra. Meus parabéns a toda a comunidade de Nova Roma. E digo, daqui parte a coragem daqueles que querem fazer, que precisa refazer o Rio Grande do Sul, essa parte. E tenho certeza que a coragem vai surgir desses bravos e maravilhosos cidadãos rio-grandenses do Brasil. Com essa eu fui. Fique com esta imagem um pouquinho. Emocionante. Emocionante. A gente fica muito perturbado de ver isso aqui sendo construído dessa forma, né? Para comunidades daqui, que realmente fez um trabalho espetacular, né? Mostrou, né, seu Ernesto, aos governos inoperantes o que pode ser feito pela comunidade. E com seriedade, com custo barato, com capacidade e com dignidade. Impressionante. Se vê aqui é algo que mostra a força do povo, do povo que trabalha. Aliás, daqui que vai sair a coragem para outros se erguerem lá embaixo, onde nós iremos sobrevoar hoje. Sim. Tenho certeza disso. É um exemplo a ser seguido. E eu hoje tive a oportunidade, pastor, de ver de perto, de cima, quantos rasgos que existem nas montanhas aqui do Rio Grande do Sul. Às vezes, antigamente, se chamava isso lavina. Tu te lembra disso? Ia falar dessa daqui. A cascada lavina. Eu vi tantas lavinas que deve chegar perto de 500. Então era uma conclusão que eu queria ter. Pelo trabalho por terra que a gente fez, a conclusão por cima. E agora, te ouvindo, nós estamos aqui trocando ideia, batendo papo. Eu me sinto como se eu estivesse dentro da tua casa e você dentro da minha. A gente tem um linguajar muito parecido. E nós sabemos o que é uma travessia, principalmente nossos bravos italianos. Então, a ponte da Nova Pádua, aliás, eu vou mandar isso aqui para um grande amigo, que é jornalista,
Quando estiver pronto, eu vou mandar para o Garcia, que é o cara que sempre defende a nossa região aqui. O Alexandre Garcia. Alexandre Garcia. O Alexandre Garcia foi quem divulgou o nosso trabalho e a ponta. E ele nós agradecemos ele muito, porque auxiliou até na arrecadação de Pix, depois podemos falar na forma da arrecadação. E ele divulgou bastante o nosso trabalho. Ele não nos conhece pessoalmente, mas conhece bem a ponta. Ele disse que o rio precisa ser dragado. Isso é um processo que tem que ser feito até com uma certa urgência, porque todas essas quedas de vareira, eu vinha falando do São Antônio, hoje na ida, reforço mais ainda na volta. Para onde foi esse aterro? Esse aterro foi para dentro do rio. Em algum lugar ele parou, se transformou em soreamento. Eu acho que deveria, sou ambientalista, me habilito de dar um conselho, inclusive para o pessoal que vai usar terra, areia para construção, essas coisas que descem com um pouco de pedregulho, essas coisas, vira areia, boa. Então tem que fazer aquela coisa, como antigamente não podia matar jacaré, agora tem que matar porque é praga, ou em algum lugar, em excesso. E o rio precisa, todo esse rio, se não for dragado, quando qualquer fluxo pequeno de água ele está em cima. Exatamente. Sim. Com a metade, eu falei para ele, com a metade da chuva que deu por dia, ele vai transbordar tudo no rio. Quando o senhor fala das eslavinas, né, então aquela enchente do 41, os mais antigos ainda não temos mais praticamente ninguém que vivenciou isso, né, porque foi 41, 80 anos, a pessoa já teria que ter 100 anos mais ou menos. Mas nós temos relatos dos antigos que contavam mais ou menos o que aconteceu agora. As lavinas, que os morros estavam tudo pintados de vermelho, e que em alguns lugares entrou pedras no rio que tirou até um pouco o percurso do rio. E se vocês repararem lá na ponta, vocês viram que desceu aquelas pedras? Sim. Lá em Nova Roma, na lateral? Então ela está lá feito quase uma ilha no meio do rio. Então o que aconteceu em 41 volta na mesma fala que o senhor faz, só que claro, hoje de repente o rio tem mais material dentro, ele subiu mais em certo lugar, temos mais habitações, coisa que nós não tínhamos antigamente. A produção, aliás, o crescimento agrícola e o crescimento industrial, ele é natural porque existe o consumo. Você imagina, em 1941, o Brasil devia ter 33 milhões de habitantes. Hoje tem 200 registrados, 210, 220, fora o que não estão cadastrados. Existe sempre uma reserva que vai cadastrar. Bom, eu vejo, quer dizer, no meu ponto, eu sobrevoo o Brasil, sobrevoei para o Rio Francisco, São Francisco, eu fiz 4 vezes, pelo ar e por terra, nos capos de palmas. Hoje eu fiz um estilo, mais ou menos um pedaço do rio ali, tipo inventário, onde se escapulita o registro, uma câmera em cima e uma máquina de tocar. Porque ele tira as conclusões. O que se vê? Eu estava aqui quando deu uma chuvarada forte que caiu ali perto do Rio Somar, quando encontra com o Rio das Lanças, lá na ponte. Que era uma balsa lá, caiu algumas lavinas assim, desce, mas por isso que eu aprendi a falar, ouvir lavina, foi ali o falo. Aconteceu isso. As lavinas que caiu, mas era muito pequena a proporção que eu vi hoje. Hoje eu estou assustado. Depois que desci do avião, desembarquei, a primeira coisa eu falei para o Antônio, já deu para ver no caminho ali, na estrada de Farroupilha até a ponte, a quantidade de quedas, né? Muitas. Muitas, né? De Nova Roma a Farroupilha, nós temos um trecho ali de 14 quilômetros de serra forte, temos no total são 30 quilômetros de estrada. Se contar todas, as maiores, as menores, passa de 100 na rodovia. Só naquele pedaço que a gente passou do carro ali. Contando todas, passa de 100. Foi fora da realidade. É praticamente quase como tu pegar um montinho de areia e largar um copo de água em cima. Os montes acabaram. Aonde tem aquela vegetação em cima da pedra, acabou levando embora. Tem muitas pedras parecendo ouvir. Aliás, o senhor disse que a montanha, que sustenta a montanha, é a pedra embaixo. Né? Então, quando ela enfraquece, ela porque o paro, a chuva, pesa. E ela, às vezes, sai solo, mas não acabou o problema. Não. Eu estava num lugar que liga, Cabo Frio, Friburgo, ele tem uma estrada chamada Serra-Mar.
fazia 3 dias que não chovia nada. Eu estou sentado na área, nossa casa que temos de veraneio lá, olhei assim, não estava acreditando, estava vendo, começou a descer, andou, ele não caiu. Deslizou. Andou, parecia que alguém estava empurrando, parecia uma... Foi 8 meses para tirar aquele paro. Eu tinha que dar uma volta. Você onde eu fazia com 116 quilômetros, eu tive que fazer 260 quilômetros para poder ir na casa. É o que a gente enfrenta hoje aqui na Serra. Essa BR-470, tu imagina que tinha negócios entre Bento e Veranópolis, uns 40 quilômetros, né? Hoje eles fazem 140, 200 para poder se comunicar. Eu queria te dizer, prefeito, até você falar mais de alguma coisa sobre... esse livro é seu. Ah, sim. Já está com dedicatória, prefeito. Ah, muito obrigado. Você pega outro livro para dar ele leva para a associação deles. Vou deixar lá. Quem sabe na próxima visita nós marcamos para visitar a nossa associação. Os trabalhos não pararam naquele momento. A associação trabalhou para arrecadar 6 milhões. Nós arrecadamos 9 milhões. Sobramos 3 milhões em caixa. Agora, então, deu todo esse problema na RS 448 e a associação ali também trabalhou a liberação do trânsito. 22 dias de trabalho. Nós temos um custo aí de R$600 mil. Uma grande parte eles pagaram, pegado com empresários locais, um pouco a prefeitura. Então, nós estamos usando a associação para resolver problemas que o governo não consegue resolver. Hoje nós estamos na região da Grande Porto Alegre, especificamente lá no bairro Vicentino e São Leopoldo, que foi muito afetado, preparando o local, preparamos hoje para alimentação. A partir de amanhã começa a distribuição de cobertores, alimentos, roupas, e estamos levando os voluntários da nossa cidade para ajudar a limpar as casas lá. Porque a gente acha que só o governo não vai conseguir resolver os problemas. Aliás, entre aspas, vai pensar, ou vai adivinhar. Eu vi qual era o plano deles anterior, quando vocês já fizeram a ponte. Eu lamento muito, porque onde eu falei hoje lá em Garibaldi com os caras, quando eu desci no avião lá, o pessoal vieram lá, um cara queria me conhecer, sabia um pouco da minha história. Eu disse para ele, sabe, quando eu venho aqui no Sul eu fico feliz, porque eu vejo aqui pessoas de boas energias, batalhadoras, que não se entregam, que são verdadeiros heróis. E ele começa daqui nessa pequena cidade de Nova Roma. O cara diz, o senhor tem razão, eu também acho. Sem dúvida, esse é um exemplo. Isso ficou como exemplo em nível nacional, a atitude de vocês na questão da ponte. Eu tentei vir antes, encontrar com você, eu queria encontrar contigo, com a associação, e não tinha como, porque tinha um monte de compromisso lá em cima, era momentos que não dava, né? Esse aqui, então, você vai me fazer um grande favor e vai entregar ao pessoal da associação. Eu não faço dedicatório porque para eles todos lembram. Eu vou, será um prazer entregar e eles vão ficar muito felizes. Quando você fala da associação, a associação depois daquele momento ganhou muitos títulos, muitas honrarias, mas o que tem mais deixado eles felizes é os exemplos que estão seguindo. Nós estamos agora com várias pontes em princípio de construção. Hoje na Fiat em Porto Alegre, aquele senhor que está liderando a arrecadação, que ele já está com 80 milhões de reais, ele disse que se inspirou em Nova Roma do Sul. Se você pegar hoje, o Jornal Pioneiro traz que eles vão fazer uma ampliação no aeroporto de Caxias, onde os empresários botaram dinheiro e eles comentam o quê? Que se inspiraram em Nova Roma do Sul. Então a grande alegria da associação lá de Nova Roma não é esses títulos, essas honrarias que receberam, mas sim ver que o fruto foi plantado e as pessoas estão cultivando. Está surgindo novas associações aí que estão resolvendo o problema muitas vezes que o governo não consegue resolver.